Muito bom. O que você trouxe para a gente hoje refletir aí? Uma lasanha, 4 queijos, tá uma delícia. Ó, é o seguinte, e aí, Norma, beleza? Tudo bem, meu querido. Que bom ter você conosco. E aí? Hoje o Itamar está ali, ó, com a carinha ali, ó. Que legal, né? Ah, que bom, né? Hoje eu vou ter uma reunião lá no Yacht Club. Que legal, né? Um amigo meu que mora na Espanha veio aqui para o Brasil, vai se reunir lá. Legal, né? Daqui a pouco, mais tarde, vamos para lá. Bacana. Aí, hoje eu estava a fim de falar o seguinte. Primeira coisa, eu trouxe 2 versos da Bhagavad Gita, que é o capítulo 7, estou vendo aqui os versos, verso 15 e 16. São 2 versos bem legais, viu? Eu selecionei esses 2 versos, capítulo 7, versos 15 e 16. Mas aí, é aquilo, né, galera? Somos nós aqui, né? Então, eu selecionei esses versos, mas nós estamos aqui. O mais interessante mesmo, como só somos pouquinho, né? Tem menos gente aqui do que vai ter na reunião no Yacht Club hoje, lá com os meus amigos. Então, aqui é uma reunião, assim, íntima. Ih, a Amy chegou, a Amy deu um pulo aqui. Ah, Amy, caramba! Ih, a Amy vai derrubar o computador. Amy, cuidado, não derruba o computador não, Amy. Você sabe como é que é gatinho, né? Gatinho fica... Opa! Fica. Olha aí, vai derrubar o computador. Quase que você derruba tudo. Você está muito agitada hoje, meu amorzinho. Olha todo mundo, dá tchauzinho assim para todo mundo. Olá! Como você está? O Paulo tem o Mingau também, que é um gatinho muito bonito. Tá? Então, olha. Bom, viu que gatinha linda? Esses bichinhos são maravilhosos, né? Então, apesar de ter trazido esses 2 versos, o mais interessante é que a gente converse espontaneamente. Mas se não rolar conversa nenhuma, eu interpreto esses 2 versos, que são legais pra caramba. Então, se vocês quiserem falar, se quiserem falar qualquer coisa, o Bolsonaro agora não pode ser mais eleito, pode falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Que os Vedas, eles são legais porque, apesar de serem muito antigos mesmo, os autores até divergem muito quanto às datas dos Vedas, né? Alguns dizem que foi na época de 1500 antes de Cristo, que já é antigo pra caramba, mas outros dizem que é 3000 antes de Cristo. Caramba, como é que pode, né? Um diz que é 1500, outros 3000. Mas os autores assim que eu considero mais interessantes, né, mais científicos mesmo, dizem que é 1500 a.C. Então, eu voto neles. Então, apesar dos Vedas serem muito antigos, eles são muito atuais, porque qualquer assunto da nossa vida pode ser colocado nos Vedas, qualquer um. Então, a gente pode falar de qualquer coisa. Eu vou tirar uma cartinha para a nossa reunião de hoje, tá bom? Vou falar... Tânia, quando for para parar, você diz, para. Aqui. Ó, o mago. Agora eu vou tirar a cartinha menor aqui. Essa é o baralho menor. Ó, mesma coisa. Né? Aqui. 8 de copas. Caramba, 8 de copas é uma carta radical, hein? Ó, o mago com 8 de copas. Peraí, hein? Pode me dar essa aqui. Essas cartas são o seguinte. Essas cartas mostram a gente experimentando a gente mesmo e dando uma imensa reviravolta emocional. Sabe? Uma reviravolta emocional com a gente mesmo. Mas a gente tem que ter cuidado para essa reviravolta não ficar com a cabeça rodando e não sair do mesmo lugar. Tem que rodar a cabeça e ir para cima. Não pode, senão a gente fica rodando, pensando em um monte de coisa. Quando vai ver, a gente gasta um esforço enorme rodando a cabeça. Dá a impressão que a gente está transcendendo em alguma coisa, mas na verdade a gente não está transcendendo em nada. A gente só está gastando esforço pensando, concluindo coisas, buscando objetivos,
buscando filosofias da gente, sei lá o quê, um turbilhão mental, mas na prática a gente não cresce. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O turbilhão mental é bom, mas tem que gerar um crescimento, certo? Igual o drama, quando a gente dramatiza muito uma situação, a gente fica rodando no mesmo lugar. E aí dá a impressão que a gente está crescendo, mas a gente não está, a gente só está dramatizando, certo? Então a busca de hoje é uma reviravolta emocional com crescimento, com um enorme cuidado para não ter um patamar, estabilizar. Então, eu trouxe esses dois versos. Esses dois versos é o seguinte, ó. Todos os Vedas foram escritos em sânscrito. Por que eles foram escritos em sânscrito? Para ninguém mudar ao longo do tempo. Sânscrito é uma língua morta, justamente para ser morta mesmo, para ele não ser alterado. Se ele fosse escrito, por exemplo, em português, o português se altera ao longo do tempo, né? Era farmácia com PH, agora é farmácia com F, e uma palavra que significa uma coisa, hoje tem outra conotação, ou sabe? Muda com o tempo. O sânscrito não, porque é uma língua morta. Então, o que está escrito até hoje. Como era, é até hoje. Ninguém fala sânscrito no mundo. Né? Alguns estudiosos dizem que já foi falado na época. Outros disseram que não. Que foi uma língua que nunca foi falada, usada exclusivamente para escrever os Vedas. Então, alguns autores dizem isso, outros autores dizem que era falado na época. Não se sabe ao certo. Mas eu acho que a maioria encara como sendo uma língua litúrgica, só para escrever os Vedas. Então, os versos são todos escritos em sânscrito, todos. E a gente tem que traduzir os versos para português, ou para qualquer língua. Então, o verso 15, olha só, eu vou falar só para vocês terem uma ideia de como é o verso em sânscrito. Namam dushkritino mudaha, prapadente naradamaha, mayaya parityanaha, asuram bhava mashiritaha. O verso 16, Chatravidha Bhajitaman Janasu Kritino Arjuna, Arto Jigyasu Artarti, Yanicha Bharatarjba. Os versos são assim. Certo? Aí a gente vai e traduz. O que eu faço? Né? Eu pego todos os cursos que eu fiz de Vedanta, são muito pesados. Entram num sânscritismo enorme, tudo. O meu diferencial, o que eu tento fazer é transformar essa literatura pesada numa coisa bem pop, para a gente entender facilmente. Então, olha só, esses dois versos são o seguinte. O primeiro verso fala das pessoas. Então, por que eu escolhi esses versos? Porque eu posso falar numa linguagem mais espírita. Isso aqui é um grupo espírita. Está escrito ali no Paulo de Tarso, grupo espírita. Então, isso aqui é um grupo. Então, esses versos podem ser falados numa linguagem espírita, porque fala de Deus, de um Deus. E aí, esses versos não explicam Deus, eles apenas falam de Deus. Esse Deus é explicado antes desses versos, mas não vai ser aula de hoje. E depois desses versos também. Então, nesses versos, a gente pode usar o conceito de Deus que nós aqui no Ocidente usamos, que é o Deus usado pelo Espiritismo, pelo Cristianismo, e esses versos se encaixam muito bem mesmo. Então, o verso 15, eles são aqueles que não buscam Deus, não buscam. E o verso seguinte são justamente as pessoas que têm essa busca. E os Vedas dizem o seguinte, o nosso único objetivo em todas as nossas existências, encarnações, planetas, corpos diferentes, e nessa vida mesmo, o nosso único objetivo é a comunhão com Deus. Não tem outro objetivo que não seja esse. Não tem outro. Então, quando a gente acha que o nosso objetivo é a cura do Alzheimer, ou a cura de uma doença qualquer, ou a solução de um problema que a gente está tendo, quando a gente vive um problema, a gente tem a enorme consciência que a gente existe para solucionar aquele problema. É sempre assim. A gente tem essa tendência. Eu existo agora para solucionar aquele problema que eu estou vivendo. Mas não é. O problema e o estado físico, tudo que acontece, qualquer coisa, são apenas cenários, são meios
para a gente atingir o nosso único objetivo, que é a comunhão com Deus. Não tem outro. O dia que a gente disser para a gente mesmo que for uma realidade para nós mesmos a expressão eu e o Pai somos um, realmente somos um, aí a gente terá cumprido a nossa meta. E não precisamos nascer mais, nunca mais. Né, Beth? Oi, Beth, tudo jóia? Oi, Beleza? Patri, tudo bom? Oi, Paulo, oi, pessoal, minha galera. Vou chegar lá, hein? Tá. Um dia eu e o pai seremos um. Um dia, estou trabalhando para isso. Um dia. Tá bom. Firme e Então, forte no caminho. então é isso. Então, o verso 15 são as pessoas que não estão nesse objetivo, nem veem, e o verso 16 são as pessoas que estão nessa meta. São 4 características do verso 15 e 4 características do verso 16. Vamos a essas características, então. Olha, e a gente vai vendo o que na gente, o que a gente se identifica nessas características. Na verdade, a gente vai se identificar com uma mescla, uma mesclagem de um verso, uma mesclagem de outro. Nós somos isso tudo, tá? A gente não é uma coisa só. Então, vamos às 4 características daqueles que não buscam na prapadiante, não buscam, não. Prapadiante, ele se entrega, ele busca. Então, na prapadiante, ele não busca. Então, os que não buscam Deus são, segundo verso aqui. Primeiro, eu vou falar dos 4. Os Mudas, os Naradamas, os Maya, Aprita, Jnana e os Asuram. O que é isso em português? Muda significa um iludido. Um cara que está completamente iludido. Sabe aquela pessoa tosca? É aquela pessoa que tem a cabeça fechada, restrita. A nossa cabeça, ela pode ser aberta, então nós seríamos seres conectados, ou cabeça fechada, restritos, como se fosse uma pedra. Então, o que fecha a nossa mente? Tipo, a exclamação. A exclamação fecha a nossa mente. A gente tem toda a verdade, a gente diz a nossa verdade, somos donos da nossa verdade. O que abre a mente é a interrogação. Quando a gente interroga, questiona, humildemente, com uma vontade de aprender, de incorporar algo novo, a nossa mente não é pedra, a nossa mente é um radar. Um radar. Então, a gente se abre para as coisas. E quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê direitinho quando uma pessoa tem cabeça pedra e uma cabeça aberta. Então, cabeça aberta, eu vou falar como se fosse a flor de lótus, porque a flor de lótus é uma flor, no estado que se apresenta, né, na mitologia védica, ela é aberta, com aquele miolinho ali no meio, tá bom? Então, a nossa cabeça pode ser uma pedra ou pode ser a flor de lótus. E o que a gente é? Nós temos as nossas verdades convictas, ou a gente é uma cabeça flor de lótus? E aí a gente vai ter que se identificar o que a gente é. Geralmente, quando a gente conversa com pessoas, assim, em barzinho, ou conversa com amigos, ou mesmo em palestras, assim, a gente vê facilmente, que a maior parte das pessoas tem cabeça pedra. Pedra. Então, as pessoas estão revestidas das próprias verdades e não estão abertas para nada. E, às vezes, a verdade das pessoas são até interessantes, mas são pessoas fechadas. E aí, aqui nesse verso diz, isso é uma pessoa muda. São pessoas toscas. Você conversa com uma pessoa, ela fica assim, é. Você vê que ela não está ouvindo nada. Não tem a capacidade de ouvir. Tem que ver o quanto a gente é assim. Quando uma pessoa vai falando as coisas com a gente fica falando, tá. Ou a gente está aberto para algo mais. Então, e quando a gente está fechado, geralmente a gente julga, a gente condena a opinião do outro.
E aí? Nós somos pessoas de mente pedra ou de mente flor de lótus? A gente, na verdade, é uma mescla dos dois. Mas o que a gente tem que fazer é sacar quando a gente está pedra e quando a gente está flor de lótus. É isso. Eu me lembro na primeira vez que eu fui, primeira vez, já faz muito tempo, quanto tempo, hein, que eu fui ter primeira aula lá com o Chandramuca? 18 anos. 18 anos. Então, eu estou falando com a Dani está aqui. Aí, quer aparecer aqui, né? Vem aqui. Você tá bonitinha hoje já? Não quer, não. A Dani operou aqui, ficou inchadinha aqui, fez um implante aqui, tadinha. Não pode nem tocar nesse dente da frente, tem que comer só com o dente de trás. Ruim, né? Mas aí é o seguinte, a primeira aula que eu tive do Vedanta foi com esse livro aqui, Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita, ele começa contando uma história que vem lá de um livro chamado Mahabharata. É a história de uma guerra. E aí, me lembro do meu primeiro professor, ele disse, a Bhagavad Gita é um diálogo de Krishna com Arjuna. Arjuna é um guerreiro e Krishna simboliza a divindade. E aí, eles estão no contexto de guerra. E a divindade diz para o guerreiro, você tem que lutar nessa guerra. Aí, o guerreiro, Arjuna, diz o seguinte, não, eu não quero lutar não, Krishna, eu não quero lutar porque eu não quero matar as pessoas, matar é errado, isso é feio. Inclusive, aquelas pessoas que estão no exército oposto, eu gosto delas, muitas delas são familiares, eu não quero lutar contra os meus familiares, não quero matá-los. Aí Krishna falou, não, você vai lutar sim, você vai lutar e vai matar. Eu me lembro que na hora, eu fechei minha cabeça. Eu falei assim, professor, não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque eu estudo as palavras de Jesus e Jesus nunca falaria uma coisa dessa. Como é que Krishna fala uma coisa dessa para Arjuna? Assim, está errado. Está errado. Aí o professor falou, Marcelo, se você tem certeza que está errado, se você está firme nessa opinião, não faça esse curso. Fique com a sua verdade, do que está certo e do que está errado, e viva bem com a sua verdade. Mas se você estiver aberto para novas informações, para novas coisas, então, fique aqui e aprenda o que tem de novo. Aquilo me chocou bastante, sabe? Krishna dizendo uma literatura sagrada, estimulando um guerreiro a ir para a guerra, matar as pessoas, aquilo me deu um distúrbio emocional. Por que eu estou falando isso? Para puxar essas cartas daqui, tá vendo? Essa carta do 8 de copas, ela fala de um distúrbio emocional. É uma coisa que mexe com a cabeça. Mas aí, aquilo mexeu com a minha cabeça, mas algo estava aqui no meu coração e na minha cabeça, dizendo, não, fique aí. E depois, como eu estava aberto, aquilo fez todo o sentido, e faz um sentido enorme, viu? E se você olhar bem as palavras de Jesus, é que a gente já lê Jesus com aquela ideia que ele é uma divindade, é um santo, tudo, e é, né? Obviamente que é, mas a gente já se reveste dessa coisa, e lê aquelas palavras como se fossem palavras tranquilinhas, assim. Mas não é não, cara. Jesus é um cara do cacete, viu? E ele é um cara que, se você for ver bem, ele mexe com a cabeça da gente. Ele não está lá para ser tranquilinho, não. Que a gente lê como se fosse assim. E aí, Jesus disse... Né? Mas não é assim, não. É assim. E aí, o negócio é radical, cara. Porque quando ele chega para uma pessoa assim, essa aqui não é minha mãe, esse aqui não é meu pai. Isso não é assim que é, gente. Tipo, como assim? Essa não é minha mãe, esse não é meu pai? Como é que ele fala uma coisa dessa? Ele fala assim, não dê pérolas a porcos. Caramba, ele está chamando... Esses porcos são pessoas, viu? Se ele fosse hoje, ele seria cancelado na rede social. Pô, como é que o cara está dizendo que pessoas são porcos? Ele é separatista? É um nazista. É separatista. Algumas pessoas são porcos, então ele só quer a tribo dele, mas, no entanto, ele disse, aquelas pessoas lá, elas são porcos, não dê pérolas para elas. Essas pessoas porcas são os mudras, que dizem esses versos aqui. São pessoas de cabeça fechada, pedra. Você vai falar alguma coisa para aquela pessoa? Para quê? Não fale. Dane-se, fodam-se essas pessoas. Sabe? Eu imagino Jesus falando, foda-se essas pessoas. E, tipo, não é um cara que é um santo que fala assim, não dê pérolas para porcos, oh, meus divinos. Não é assim, não. É, não dê pérolas para aqueles porcos.
É radical. Então, Marcelo, Cabeça. Jesus falava assim: eu não vim trazer a paz, mas sim a divisão e a guerra. É isso, Paulo. Cara, é muito louco, ele falou isso. É que a gente fica achando, revestido daquela ideia que ele é um santo, sei lá o quê e tudo. Mas esse cara, isso é radical demais. É para mexer com a cabeça. É para mexer que nem esse 8 de copas que apareceu aqui. A gente tem que mudar a consciência. E caramba! E eu me lembro quando ele tem uma parte que o discípulo pergunta para ele, quando ele estava entrando numa cidade para fazer uma pregação, um dos discípulos, que eu esqueci quem era, falou assim: "E mestre, como é que a gente vai fazer para pregar ali? Como é que a gente vai fazer para que aquelas pessoas nos ouçam? A gente vai bater de porta em porta?" Aí ele, naquela época, não tinha internet, nem WhatsApp, não tinha nada, né? Tinha que bater de porta em porta mesmo, né? Então, ele falou assim: a gente vai bater de porta em porta. Mas aí quem abrir para você e escutar você, der ouvidos para você e te acolher, você vai e fala com ele ali mesmo, entra na casa, aí você dá a sua palavra, você joga a sua palavra. E aqueles que não te ouvirem, que fecharem para você, se fecharem para você, você dá as costas, vai embora. E ele ainda complementou. Você pega o seu sapato e baixa no seu sapato para tirar a areia do seu sapato, para que nem um pedacinho de terra fique da casa daquela pessoa ali. Tira tudo de você, dá as costas e vai embora. Caramba, cara, ele falou, isso é muito forte, cara. Quer dizer, ele estava falando para o discípulo dele: fale para quem quiser ouvir, e quem não quiser, que se dane. E os Vedas dizem a mesma, que se dane significa foda-se. Eu fico imaginando Jesus para o discípulo dele: cara, quem quiser te ouvir, vai ouvir. Quem não quiser, que se foda. Você consegue imaginar Jesus falando isso? Eu consigo imaginar perfeitamente. E a gente olha aquilo, caramba, mexe com a cabeça da gente. Mas o que a gente tem que pensar é: eu sou um daqueles caras para quem ele diria foda-se? Ou eu sou um daqueles caras para quem ele olharia para mim e ia dirigir a palavra para mim? Quem eu sou? Vai depender de mim. Se eu estou aberto ou fechado. Não depende dele, depende de mim. Mas isso aí é um estado de espírito. A gente é assim ou a gente não é assim. E ao longo da nossa vida, a gente vai se comungando com Deus, nós vamos nos comungando com Deus, ou a gente não vai nos comungando com Deus, nada. A gente não vai crescer, a gente não evolui, simplesmente isso. Não tem um Jesus na frente da gente batendo a porta, mas tem. Assim, espiritualmente tem. A gente depende do estado mental da gente. E a gente vai fazer uma conexão ou a gente não vai fazer uma conexão. A conexão é o objetivo transcendental. Até a gente dizer: eu e o Pai somos um. Então, isso é um muda. Né? Na mão do escritura, muda, os mudarras, mudar é o plural. Muda. Eu sou muda ou eu não sou muda? O muda, ele não busca Deus. Ele não cumpre o objetivo transcendental. Ele não sai do lugar. Só que nós somos, muitas vezes, assim. Certo? E aí, uma outra característica da gente, que é a mesma, essas 4 características do primeiro verso, elas se mesclam. É o Naradama. Nara é homem, em sânscrito. Adama é o baixo. Então, Naradama é o mais baixo dentre os homens. Então, uma pessoa que não busca esse objetivo transcendental e que tem a mente fechada, ela é um Naradama, é o mais baixo dentre os homens. O que qualifica alguém ser baixo dentre os homens, um Naradama, é justamente a gente estar ou não na busca transcendental. Né? O Naradama está escrito aqui no verso: Namam prapadyante, Namam, não a mim prapadyante, busca, Namam prapadyante, não busca a mim. Aquele que não busca a mim, Deus, né? É simbolizado aqui nesse texto da Bhagavad Gita por Krishna, mas é só um símbolo, tá? É uma figura mitológica. Então,
Namam prapadante. Não busca a mim. Esse cara que não busca é um Naradama. Ele pode ser um gênio, pode ser ser bem-sucedido, tudo que você imagina. Tudo. Mas ele é um Naradama, é o pior dentre os homens. Certo? Então, o que nos faz ser pior dentre os homens é o Namam prapadante. É não buscar o objetivo transcendental. Só que quantas pessoas vocês veem na vida que não buscam o eu transcendental? Nossa, quase todo mundo. E aí, o que acontece com a gente? Nós somos a terceira característica, um Maya Aparita Jnana. Maya Aparita Jnana significa o seguinte: aqueles cuja mente foi roubada por Maya. Maya Aparita Jnana. É roubada por Maya, é instrumental. Maya Aparita Jnana. Jnana é conhecimento. Jnana. Aparita é roubado. Maya, por Maya. Nesse caso aqui é instrumental. Maya ya Aparityanaha. Aqueles cujo conhecimento, cujo discernimento foi roubado por Maya. O que é Maya? Maya é o mundo daqui, da separação. É um mundo como se fosse desconectado da nossa própria desconexão com Deus. Então, Maya Paritanyana são aquelas pessoas que pensam com foco, com bases exclusivamente em Maya. Paulo, por que o Paulo quer ficar bom do Alzheimer? Que bom não, quer melhorar do Alzheimer. Do Alzheimer, não. Parkinson, já estou... Obrigado, já estou confundindo as doenças. Então, ele me matou quando eu confundi também. Ele nem teve tempo. vai ver que a gente que está ficando com Alzheimer, né? Já estamos confundindo tudo. A gente tudo bem. Aí é o seguinte, o Paulo, ele está querendo ficar bom ou está querendo melhorar da doença dele, ou qualquer pessoa que queira melhorar da sua doença. Se o foco for exclusivamente eu quero melhorar da minha doença para obter saúde, esse foco é exclusivamente Maia. Somente Maia. Ah, mas eu não posso ter um foco exclusivamente Maia? Não, não pode não. Não pode. Não pode porque vai ficar no mesmo samsara, vai ficar girando sem sair do lugar, como diz as cartas aqui, né? Vai ficar na carta número 1 o tempo inteiro e não vai sair na mesma posição e daqui a pouco, mesmo que fique bom dessa doença, vai ter outra doença, depois vai ter outra doença, vai ter outra, e os problemas vão se repetindo. Daqui a pouco morre, nasce de novo com os mesmos problemas e vai resolvendo os problemas e nunca sai do lugar. Se não transcender, se não entrar no objetivo transcendental da comunhão com Deus, nunca vai sair do mesmo lugar. Esse nunca vai sair do mesmo lugar, em sânscrito, é samsara. Samsara significa um círculo, uma roda, né? E que não para de rodar, não sai do mesmo lugar, fica aqui. Então, você vive experiências, e essas experiências estão sempre no mesmo plano. Quando você transcende o samsara, você já faz uma espiral. Mas enquanto você está no samsara, você fica aqui. E a gente jura que a gente está resolvendo problemas e está sendo bom para a gente. Não está. Não está. Então, quando a gente está sem emprego, o que a gente pensa? Eu quero um emprego. Quando a gente está sem relacionamento amoroso, eu quero um relacionamento amoroso, eu quero me casar. Quando a gente está com algum problema, a gente quer resolver o problema. Isso é uma forma de pensar exclusivamente em Maia. Em Maia. E aí, isso, não pode. Isso aí quase todo mundo viu? Maia, na verdade, é um campo de experiências para a nossa transcendência. Enquanto a gente não tiver olhar Deus o tempo todo em tudo, Maia só aprisiona a gente. Aprisiona, rouba a gente. Rouba a gente. Então, aqueles cuja mente estão roubadas por Maia são os Maya Aprita Jnana, como diz o verso. Eles, na verdade, não buscam Deus. Acham que buscam, mas só estão tentando resolver problemas dentro do mundo de Maia. Isso não é absolutamente nada. Parece que é, mas não é. Certo?
Tá tudo certo? Alguém levantou a mão, sei lá o quê. Marcelo, eu não preciso me curar dessa para que eu vou ter outra. Essa já é incurável, entendeu? Ah! Tá. Oh, mas o... E aí, dos 4 que não buscam Deus, na verdade, esses 4 são um só. São características que se misturam na gente. A última característica é o Asura. Asura. O verso diz: Asuram bhavam ashiritaha. Asuram bhavam ashiritaha. Asura. Asura significa um demônio. Asuram bhavam ashiritaha. É aquele que assume uma personalidade demoníaca de um Asura. Essa palavra Asura é bem famosa, viu? São os Asuras. Inclusive, a palavra Asura, ela é conjugada com o nome de demônios. Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro de algum. Eu não estou lembrando de nenhum demônio agora, graças a Deus. Mas os nomes são conjugados com Asura. Por exemplo, se for Hitler, fica Hitler Asura. Sabe? Como se eles conjugam a palavra. Então, o Asura é um demônio. O demônio, então, às vezes, nós assumimos posturas demoníacas. E Krishna diz, aqueles que assumem uma postura demoníaca, esses também, frutos de serem mudas, de serem mente pedra, frutos de serem Naradama, o mais baixo dentre os homens, frutos de terem a mente roubada por Maya, Maya, Aprita, Jnana, eles assumem uma personalidade demoníaca. O demônio é aquele que, de fato, faz o mal. Sabe? Esse é um Asura. Ele existe para o mal. Obviamente, esse não é o nosso nível aqui. Mas, então, eu nem vou me alongar muito. Mas Krishna diz que aquele que assume uma personalidade demoníaca, que ele existe para o mal, é uma pessoa ruim. Esse, então, é muito decaído. O capítulo 16 do livro, ele trata exclusivamente dos Asuras. Ele é um discurso sobre os Asuras para a gente conhecer bem a natureza demoníaca. Certo? E se você for ver a nossa história do nosso planeta, tudo o que acontece, é quase tudo natureza demoníaca, viu? Os filmes que a gente assiste de Hollywood, essas coisas, a gente gosta, e eu gosto também, mas quase tudo é natureza demoníaca. E você vê que a natureza demoníaca, ela vende para o nosso público, sabe? Você vê os jornais da televisão, quando dá uma notícia boa, não dá, vou falar igual gente velha, né? Que não dá ibope. Não dá ibope uma notícia boa, mas uma notícia ruim dá muito ibope. Então, a imprensa, como ela tem que vender, uma empresa capitalista, é normal que ela queira vender, é normal. Então, ela valoriza as notícias que estimulam, que entram em ressonância com a nossa natureza demoníaca. E isso vende. Como vende, então, é uma grande dica que o nosso planeta, o nosso globo, ele é primordialmente de natureza demoníaca. Senão a gente não entraria em sintonia com essas notícias. Eu vejo lá no meu trabalho, tem um jornal lá acho que é, sei lá o que, Alerta da Tarde, Alerta Geral, algo assim. E quando eu vou almoçar lá com o pessoal está assistindo, é na hora desse documentário. Isso só é sangue, o tempo todo, o tempo todo. E as pessoas que estão assistindo, elas nem conversam entre elas, ficam todos olhando para a televisão e conversando sobre aquele assunto sanguinário que está ali, sabe? É uma coisa de louco. E vocês veem a gente mesmo na nossa vida, se a gente fizer 1000 ações boas, uma ruim, você vai ser julgado por essa ruim. Caramba, cara, que coisa louca. E as pessoas condenam radicalmente os outros, hein? Radicalmente.
Faz uma coisa ruim. Todo mundo vai se esquecer das 1000 coisas que você fez de bom. Se o nosso mundo não fosse de predominância Asura Bhava Ashrita, não aconteceria isso. Não aconteceria isso. Eu mesmo não estou defendendo o João de Deus, não. Acho que ele é um tirano mesmo. Mas eu conheci uma pessoa que foi curada por ele. Uma pessoa que me vendeu um programa de astrologia que eu tinha, que era o Solarfire, que na época era um bom programa. E não se comprava, não tinha essa coisa de comprar na internet, não tinha aqueles vendedores, sabe? Aí, na época, eu fui e comprei com uma vendedora, que era uma amiga da minha irmã, e ela me vendeu esse programa. Na época, foi um programa caro e tudo, mas eu fazia mapa astral, eu queria ter o melhor programa. E ela foi uma pessoa que ela era discípula do João de Deus. E ela falou para mim, eu escutei com os meus ouvidos, a Dani também, não foi, Dani? A gente estava até no Manolo ali, ela falou que tinha um câncer, ela tinha câncer. Ela foi lá na cidade lá do João de Deus e ela foi curada pelo câncer. Foi curada do câncer. Quando ela foi lá, ela voltou aqui para o Rio, fez exames e estava completamente curada. E ela se tornou uma discípula e divulgadora lá da... Qual é o nome da cidade? Abadiana, né? Então, ela falava muito de Abadiana, ela ia para lá, ela falava... E daí, quando deu aquela merdalhada toda com ele, ela simplesmente passou a falar mal dele. Eu falei para ela, menina, ele não curou você? Então vamos fazer o seguinte, fale mal dele, mas fala também que ele te curou. Não, ele não podia ter feito aquilo que ele fez, ele fez aquilo, mas ele te curou. Ele fez algum mal para você? Não, para mim não. Então por que você não fala isso na rede social? Diz que ele curou você. Não posso. Ele é uma pessoa ruim. É tão ruim que te curou, né? Você não achava isso não, mas agora está achando. Por que você está achando? Não. Ela ficou completamente revestida pela índole ruim. Mas ele curou ela, ele foi instrumento de Deus para ela. Ela esqueceu disso tudo? Como assim? Se esqueceu? Como assim? Não pode. Não pode. Ah, mas e ele? O que ele é? Eu não sei, eu não sou juiz. Eu não estou aqui para julgar ele. Eu estou aqui para olhar para mim mesmo e perceber o quanto de mim eu me deixo contaminar pela energia demoníaca. Ou o quanto eu não me deixo. Aquele que se deixa, que entra em comunhão com a energia demoníaca, esse cara, ele não transcende. Não transcende. Ele está numa dessas 4 características. Então, o quanto nós nos deixamos, o quanto a gente comunga com a energia Asura, Asuram Bhavam Ashrita, o quanto a gente se reveste, né, da energia de Asura, na energia de um demônio. Então, eu sou Marcelo ou eu sou Marcelo Asura? Né? É a Beth Asura? É o Paulo Asura? Sabe, nós somos Asuras? A gente acha que a gente não é, mas nós somos. Porque nós comungamos com a energia Asura sem nem percebermos. Vou te fazer uma pergunta. Paulinho, você quer falar primeiro? Ô Marcelo, quando você falou do Asuras, ou Asuras, né? Não sei. Isso. É uma categoria, né? Seriam aqueles que são adversários de Deus, adversários da espiritualidade, adversários da consciência, e tem cura. Dá para melhorar? Dá para ir para outro patamar, para outro padrão espiritual ou de consciência? Obviamente que tem. Assim, a cura não tem outro caminho que não seja o da transcendência. Não existe outro. Certo? Ah, mas tem diversas opções? Não tem não. Só tem uma opção. O caminho é da comunhão com Deus. Pode demorar um dia, pode demorar 4 trilhão de bilhões de anos. Mas algum dia acontecerá. E os Vedas, eles dizem muitos planos, né? Muitos meios para esses caminhos. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Na semana passada mesmo, né, Dani? Eu dei uma aula
que falava um dos meios da transcendência. Então, para todos nós, há um plano para a transcendência. E quem traça esse plano? A gente mesmo. A gente mesmo. O nosso eu infinito, o nosso eu divino, a gente traça todos os planos. O Parkinson é um plano que você mesmo traçou para você, para a sua transcendência. Mas você não percebe isso, você nem vê isso. Você só vê o Parkinson e mais nada. Né? Mas existem todos os caminhos. Podem acontecer inúmeras possibilidades. E os Vedas falam todas elas. Até o espírito, como a gente conhece, que esse espírito, na verdade, é mortal. O espírito morre. Pode acontecer de uma morte espiritual para um renascimento espiritual. Sabe, tem diversas coisas. Você pode ir para outros planetas e depois voltar. A aula que eu dei na semana passada foi sobre isso. A ida e volta para outros planetas superiores. Sabe, você pode... Tem muitos planos, mas só tem um caminho para chegar, que é o Paragate. Paragate é a meta suprema. Gate é a meta. Para é suprema. Paragate. Essa é uma palavra uma expressão muito famosa no sânscrito. Paragate, Paragate. Muito adotada também pelo budismo. Paragate, Paragate. Muitos mantras budistas falam no Paragate, é a meta suprema. Os caminhos podem ser muitos, mas a meta suprema só é uma. O lance dos Vedas é que os Vedas, eles são catalisadores, eles são aceleradores para a gente atingir a meta suprema. Se não tiver nos Vedas, o que acontece? A gente não atinge a meta suprema, a gente atinge da mesma forma, só que demora mais. É só isso. Então, os Vedas servem para quê? Na verdade, não servem para muita coisa, não. Servem para acelerar o nosso processo. É só isso. Mas que tudo tem jeito. Um único Paragate, a comunhão com o transcendental. Bom, agora, deixa eu perguntar aqui, que você estava falando, eu estava me perguntando aqui se essa questão dos... Como é que é? Dos demônios, eu esqueci o nome agora. Asuras, isso. Se elas têm a ver com a nossa questão dual, né? Porque a gente não é... A gente tenta... Não é nem uma questão de ser totalmente bom ou totalmente ruim, mas a gente tem momentos que a gente pode dar aquela variada. Aliás, é por isso que a gente está aqui, né? Pelejando, como diz uma amiga minha, uma senhorinha amiga minha, para irmos melhorarmos a ponto da gente chegar ao caminho, né? De ser uno com o Pai. Vamos colocar assim. Então, essa teria a ver com isso? Com a nossa dualidade também? Ou são coisas separadas? Quando a gente fala em demônio, eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá. Com essa coisa, né? Mais assim, virada para o mal, para coisa equivocada, vou colocar assim. Você pode ter pessoas que têm uma tendência maior para isso, os espíritos que têm uma tendência maior para isso, acho que talvez seja a melhor linguagem, e outros que têm o bem em si muito mais forte, mais proeminente, mas a gente está sempre se policiando para não deixar a coisa descambar para o lado errado, né? Você toma uma fechada no trânsito, aí tu fica, né? No Açura. No Açura. Aí você, não, peraí, calma, volta aqui, toma a rédea de novo e vamos para o caminho, né? Tudo bem, esse cara deve estar com algum problema que eu desconheço, vou usar minha compreensão e vou deixar ele ir na paz, né? Eu tento pensar assim. É isso que você está falando? Ou você está falando de coisas realmente segregadas uma da outra? Isso que eu queria entender melhor. Quando se fala do Açura, se é uma coisa... Ou é a nossa parte Açura? Isso que eu queria entender. Olha, Ou um pouco dos dois? É um pouco dos dois. O Açura, na verdade, pode falar Asura ou Açura, tanto faz. Tem uma diferença semântica em sânscrito, mas a nossa tendência é o paroxítono, né? Então, você sabe que Açura. Quando eu viajei, eu tive numa exposição que tinha uma imagem, que eles chamaram de Açura, se eu não me engano era esse, que era assim, tinha mais de 1.300 anos, estava chamando a atenção de todo mundo, e eu não sabia nem o que era. Eu falei, cara, o que será isso? Fotografei lá para ver como é que era, e depois ia pesquisar, eis que chega você chegando com essa
com essa palavra para mim, eu falei, será que é? Vou dar uma pesquisada lá. Foi uma exposição que eu assisti, numa imagem que tinha mais de não sei quantos, sei lá, 1.300 anos, sei lá quantos anos tinha aquele negócio. E eu fiquei eu não sabia nem o que era, mas era um negócio que, para quem era... Eu acho que foi num templo budista que eu vi esse trem. Você falou em budismo, não foi? Que os budistas têm isso, né? Os budistas usam muito Essa essas palavra. asuras. Então, deve ter sido num templo budista. Tinha uma imagem lá que era uma imagem realmente assim, diferente e eu não sabia o que era. Você já me botou no caminho da curiosidade de volta, né? Voltou lá. Opa! Beth vai voltar lá para anotar. Que exposição é essa que eu quero ir também? Ai, poxa, você vai ter que ir para o outro lado do planeta. Foi no Japão. Ixi! Eu o tive Japão. lá. Eu tive Então, lá. pode ser uma ramificação do budismo. Pode ser. Foi em Nara, foi num templo em Nara. Tinha uma exposição, um pavilhão de uma exposição de coisas antigas, e tinha lá uma imagem que estava sendo... Não sei se ela tinha sido... Como é que a gente fala? Reconstruir... Não, está faltando a palavra agora. Recuperada, né? Esqueci agora a palavra correta. E estava lá em exposição, tinha muita gente que tinha ido assistir essa exposição. Se eu achar a foto... Restaurada, Betinha. Restaurar. Ai, obrigada, Norminha. Às vezes a palavra foge, né? Depois do Covid, então tá uma tristeza. Foi porque a gente falou que o Paulo toca o Alzheimer, aí o Alzheimer pega a gente. Não, cara, depois do Covid eu não sou mais a mesma. Depois do Covid, tá? O cérebro dá tilt ainda. Dá tilt, eu também. De vez em quando, como é que é mesmo? Tá na ponta. Fica aquele negócio, tá na ponta da língua, mas você não lembra? Restaurada, recuperada, agradecida, Norminha, de coração. Esse, né, o Asura, ou Asura, né? Sim. Ele é uma natureza demoníaca mesmo, viu? Tá, entendi. Assim, sabe aquela pessoa que ela não... É ruim, ela é ruim. Ela é ruim, é ruim. É ruim. Ela é ruim e tudo nela é ruim. Tá. É ruim. Você vê, ainda tem... E leva uma fechada no trânsito, ela nunca vai ter uma conexão, nunca vai ver aquilo como uma experiência divina para ela mesma. A única coisa que vai acontecer é ela ter raiva. Sabe? Imagina Jesus com os romanos. Os romanos eram seres demoníacos, obviamente. Mas quando Jesus não olhava para as pessoas com aquele... Ele olhava com olhos divinos. Ele era a expressão de Deus dentro dele. Ele comungava com Deus. Ele não era um Asura. Ele reconhecia que os outros eram. Entendi. Mas ele não era. Ele estava sempre com uma conexão muito transcendental. Ele falou, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Ele toda hora ele falava de Deus o tempo todo. Né? Você vê que ele só pensava nisso o tempo todo. Uma pessoa que leva uma fechada no carro, ele não pensa em Deus. Ele pensa nele mesmo, na raiva, aquele cara me ofendeu, é um safado. Ele só pensa nele mesmo, o quanto ele ficou ofendido, aquele cara não podia ter feito isso comigo, e cresce uma raiva dentro dele, sabe? Tem seres que têm uma qualidade demoníaca. Eu mesmo já fui numa reunião espírita, gente, eu estou falando isso, mas eu sei bastante de espiritismo, né? Não tanto quanto o Paulo, porque o Paulo é um estudioso, eu era estudioso, mas não tanto quanto o Paulo. Eu era um frequentador e um trabalhador, né? Eu fazia... A minha postura quase sempre era nos doutrinadores, né? Uma pessoa incorporava, doutrinava em nome de um paciente que estava atendendo ali. Mas também eu já ficava no passe e muitas vezes nas leituras espíritas também. Já trabalhei em vários lugares. Isso desde novinho, viu, gente? Eu não estou novinho, não, viu? Então, eu tenho o espiritismo muito forte do meu coração, na tradição da minha família, né, da minha mãe. Minha mãe incorpora até hoje. Minha mãe incorporava uma pombagira, que é uma... Já vou voltar para o Asura, mas eu gosto de falar. Minha mãe incorporava uma pombagira, que é uma maravilha. Eu me lembro que ela não era kardecismo, né? Mas ela botava aquela roupa vermelha e tudo, e eu sei porque era minha mãe, cara. Ela foi uma fase do desenvolvimento da minha mãe, uma fase.
mas ela botava aquela roupa vermelha, e minha mãe, ela não bebe nem uma gotinha de álcool, e ela tem asma. Então, se ela sentir um cheiro de um cigarro a 10 metros, ontem mesmo eu estava jantando com a minha mãe, tinha um cara fumando ali fora da varanda, do outro lado da rua, a garganta dela fecha. Quem é asmático sabe. É ruim demais. Aí, quando ela incorporava pombagira, eu comprava na padaria uma garrafa de cachaça 51, e eu comprava um maço de cigarro, ela bebia cachaça assim, ó, e fumava, e dava passe com a fumaça, ó, e dava passe com a baforada. Caramba! Ela bebia a garrafa de cachaça quase toda. Eu olhava aquilo e falei, meu Deus, eu vou ter que levar minha mãe para o hospital. Nem existia celular naquela época. Eu falei, eu vou ter que ir no orelhão com a fichinha, ligar para a ambulância, sabe? E quando acabava, ela acabava a incorporação, ela estava lá legal dela. Tinha um leve bafinho de cachaça, um leve bafo. Você vê que eu vivi nesse meio e adorava isso. E a mamãe não pode beber isso aqui de álcool, nada. E ela bebia uma garrafa inteira. Meu Deus, como se explica isso? Sabe, é uma coisa magnífica. E essa coisa do espírito, assim, a ciência tinha que estudar uma coisa dessa. Para onde vai aquele álcool? Para onde vai? E aquela fumaça? Cadê a asma dela? Sabe, é fantástico, né? Mas aí, levando para o nosso lado do Asura, você vê nas coisas, nos bichos. Uma vez eu estava participando de uma reunião espírita, e por isso que eu falei do espiritismo, e eles falaram coisas legais para mim, demais, legal. Eles falaram assim para mim, olha os bichos, tem bichos que são mais demoníacos, e tem bichos que são mais divinos. Isso é para a gente entender a natureza Asura. Eu falei assim, como assim? Existe uma gradação entre os animais? E hoje eu sei que os Vedas também dizem isso. Vocês sabem qual é o... Caramba, só faltam 5 minutos? Porra, eu tô aqui falando. Vai, continua. Ó, Continua. você vê que... não, eu gosto de conversar. Não... bom, agora eu fiquei dei uma brochada aqui. Mas olha só, você vê entre os animais, eles falaram lá na reunião espírita, que os Vedas dizem a mesma coisa. Qual é o animal que vocês acham que é o mais transcendental? Se não tivesse mais tempo, eu ia falar, qual que você acha? Mas aí não dá tempo, né? Olha, o mais transcendental de todos não é a gatinha M, nem é o gatinho do mingau do Paulo. Não é, infelizmente. É a vaca. E não é toda a vaca, é uma raça de vaca, uma vaca branca, que tem um cucuruco aqui, ela tem aqui, tem um monte aqui nas costas, parece uma casa... Deixa eu ver se eu lembro agora. É aquela que tem é tipo cupim, né? O pessoal chama de cupim aquele. É tipo uma casa de cupim. Aquilo pode ser cupim. E tem um papo aqui, que faz assim, blá, 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 blá. Tem um papo solto aqui, estranho. O pescoço dela é uma Zebu? pele... É o Zebu? Eu não sei agora. eu não sei. Fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida. Não é Nelore? Branco normalmente é Nelore. Nelore? Nelore. Acho que é essa mesmo. A Nelore é toda branca, né? É. Branca. Aí você vê que esse é uma... E não é o boi, é a vaca. A fêmea. Você vê, esse é aí eu me lembro que a entidade, eu não sei que entidade que era um caboclo, o caboclo da Pena Branca, se eu não me engano. Ele falou assim para mim, alguns animais são ferozes, você chega perto dele e fala assim, não, aquele bicho é perigoso. Aquele bicho é perigoso. Você olha, opa. Aquele bicho tem uma natureza de Asura. Ele é um Asura. Você não pode confiar naquele bicho. Você, eita. O cachorro ainda tem isso. O gato, eles têm aquela natureza predadores. Quando eu e a Dani fomos na Índia, né, em 2008, né, a gente teve contato próximo com essa vaca, Nelore, né? Nelore. A gente teve um contato e realmente, quem não teve contato com essa vaca tem que ter, porque ela é um bicho diferente, viu?
né? E ela fica solta, às vezes, no meio da rua. E teve uma vaca que eu fiz assim nela. Você imagina uma rua cheia de gente, com muita gente mesmo. Nossa Senhora de Copacabana com Figueiredo Magalhães, sabe? Cheio. Cheio de vaca no meio, é isso. E sem sinal de trânsito. Teve uma vaca que eu fiz assim nela, no papinho dela, ela me seguiu o tempo todo, queria o carinho o tempo todo. Assim, é uma coisa de louco, é um bicho muito dócil. Apesar dele ser muito grande, dá medo de tão grande que ele é. Só tem que tomar cuidado para não pisar no nosso pé, senão vai quebrar todos os ossinhos, né? E aí, o que acontece? Aquele bicho que você olha para perto dele, opa! E aí a entidade falou a coisa que mexeu no meu coração. Falou assim, você, Marcelo, em vidas passadas, já foi como um animal selvagem. Hoje você não é, mas você já foi. Essa natureza está em você ainda, que você está lapidando ela ainda. Caramba, eu falei, caraca, meu filho, que é isso? Pega leve comigo. Aquilo mexeu comigo, que eu me enxerguei em encarnações passadas. Sabe aquela pessoa que você chega perto dela, aquela pessoa que você, eu não posso confiar naquela pessoa. Do mesmo jeito do bicho selvagem, aquela pessoa é perigosa. Perigosa. Diferente de uma pessoa que você pode chegar, você confia, não, aquela pessoa eu posso confiar. Eu posso, você puxa o cabelo dela assim, mas não tem problema. Tipo uma pessoa tipo Jesus Cristo, você pode confiar naquele cara. Aquele cara só vai te fazer o bem. Mas outras pessoas, não. Isso é energia assura. E a entidade lá no Centro Espírita, eu era muito jovenzinho, ele falou isso para mim. Você já foi fortemente um assura. Você nem imagina como você era, Marcelo. Caraca, meu, que é isso? Mas o fato é que nós todos estamos trabalhando até hoje a natureza assura na gente. Nós somos aquele bichinho que as pessoas podem chegar e se acolher, ou nós somos aqueles que as pessoas falam, e o capítulo 16 da Bhagavad Gita, ela trata exclusivamente dos asuras, porque a gente tem que conhecer a natureza ásura no mundo, senão eles pegam a gente, ó... certo? Marcelo, é a sombra e a luz dentro da gente, né? Isso. Hoje nós falamos só da sombra. Então, eu prometo que no próximo encontro a gente vai falar do outro verso, que são as 4 características que nos conduzem à transcendência. Hoje nós falamos da sombra. Então, algumas palavras aí para a gente fechar e ir em direção à luz. Isso. Então, as palavras, eu vou fazer o seguinte, tiramos as cartinhas, as palavras vão vir das cartinhas, né? O Paulo que vai dizer, as palavras vão vir das cartinhas. Paulo, diz aí. Aqui. Aí. Aqui. Opa, o carro. E agora, de novo, só que com as cartinhas pequititinhas. Essas são as cartas pequenininhas. Eu vou dar uma embaralhada, dar uma mensagem de 30 segundos para não atrasar o negócio, que já está ficando atrasado. Opa, de novo, Paulo. Ó. Aí. Aqui. Opa, essa foi certeira aqui. Opa. Caraca, de novo, ó. O 8 de copas, aquele mesmo 8. Meu Deus, o 8 é daquela coisa, né? Então, olha só. O primeiro tinha saído o mago com esse 8 aqui. Nossa, eu fiquei até arrepiado. Esse 8 aqui. O 8 de copas é um reboliço aqui dentro, né? Copas é emoção. Então, a carta respondeu, olha, a gente vai ficar no lugar, logo no início da nossa conversa, eu falei, o problema é a gente ficar no lugar ou não. O carro, é uma carta de movimento, olha a charrete aqui, o cara está dirigindo o charrete. Então, a carta respondeu, a gente não vai ficar no lugar, a gente vai pegar essas informações, ó, e vamos para frente, vamos subir. Então, todo mundo vai pegar essa aula, quem não viu desde o início, vê desde o início, é 1 horinha só, vai para a rua, vai escutando o áudio dessa aula aqui, e com essa consciência, a gente vai pegar essas informações e vamos subir. Que nem eu fui um Asura, segundo o Caboclo da Pena Branca, eu fui um Asura, e tudo bem ser um Asura, mas o negócio é não continuar, é subir. Então, vamos subir. E o caminho é um só, a conexão com Deus.
É isso.